Hoje a palavra é respeito. Respeito é a linguagem do amor em silêncio. É olhar o outro como alguém que sente, sonha e vive, como você. É não julgar, não ferir, não diminuir. Respeito começa no coração, quando entendemos que cada alma carrega sua própria história. Respeitar é ouvir com atenção, falar com cuidado, agir com compaixão. É enxergar Deus em cada rosto, mesmo nos que pensam diferente. E você? Tem espalhado respeito por onde passa? Ele pode mudar o mundo, começando por você.